Boa noite, Grupo Refúgio e a Paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Quintou por aqui. Hoje é dia 18 de junho de 2026. E agora são exatamente 20 horas e 24 minutos. Nossa, por que você está detalhando tudo isso, Janaína? Porque eu tenho algo importante para mudar a sua vida a partir de hoje. Se você ouvir, colocar no coração e praticar, amém? Em nome de Jesus. O recado de hoje, ele é simples no falar, porém ele é, digamos assim, ele é complicado no agir. Por quê? Porque nós temos que ter sabedoria. E a primeira coisa que você precisa entender é que o dinheiro, ele não é Senhor, ele não é o seu Senhor, ele é o seu servo. O dinheiro é quem tem que te servir, amém? Muitas pessoas, né, e isso pode incluir eu e você, pede oração, aliás, faz orações a Deus pedindo prosperidade. Senhor, me prospera na vida financeira, Senhor, abre as portas, Senhor, me dá em abundância, né, para que nunca falte, tá? Não sei qual é a sua oração, mas muitos de nós oramos pedindo ao Senhor prosperidade financeira. Mas Deus, ele não entrega riquezas para quem ainda é escravo do dinheiro. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10 assim, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Então, a Bíblia ela jamais disse que o dinheiro é amaldiçoado, que o dinheiro é a raiz de todos os males, que o dinheiro, sabe, não presta. Nunca disse isso. Pelo contrário, o dinheiro é bênção, né? E nós precisamos dele, porém nós precisamos entender que o amor ao dinheiro aí sim é a nossa ruína. O amor ao dinheiro aí sim é a nossa destruição. Amém? Tem um versículo que diz assim que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro, ou ali está o seu Deus. Então muitas pessoas fazem do dinheiro o seu Deus. Por quê? Porque elas amam de tal forma o dinheiro. E quanto mais elas amam o dinheiro, mais o dinheiro escraviza as pessoas. Então o que nós temos que entender? Que o dinheiro precisa trabalhar para nós. Essa semana, acho que foi ontem, antes de ontem, eu até estava conversando com meu irmão e ele comentou algo assim de uma influencer que eu não conheço, mas que ele viu, né? Que ela fala assim: eu sou preguiçosa, eu tenho preguiça, mas o dinheiro trabalha para mim. Eu não trabalho, quem trabalha para mim é o dinheiro. Ela está certa. Nesse quesito, o dinheiro tem que trabalhar para nós. É ele que é o nosso escravo, não nós dele. Porque assim, o problema não é, nunca foi, nunca será o dinheiro em si. O problema é quando o dinheiro passa a ter você. Não você ter o dinheiro, mas ele ter você. Sabe, irmãos, Deus ele não procura apenas as pessoas que são capazes de ganhar dinheiro. Ele procura pessoas capazes de administrar recursos com sabedoria, honestidade e o que eu sempre venho falando, propósito. Deus ele precisa ver isso em nós, mas nós precisamos aprender para que a gente possa praticar e começar a viver isso, amém? Jesus ele ensinou em Lucas 16:10 fala: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Então, antes de multiplicar os seus recursos, Deus ele observa se você cuida daquilo que você já possui. Exemplo: eu moro de aluguel, eu tenho uma casa, mas ela é alugada. O meu sonho é ter a minha casa própria. Mas você não cuida nem da que você mora. Mas é de aluguel, mas é sua. Enquanto você está ali e também é de alguém, cuida como se fosse sua. Em nome de Jesus, com amor, com dedicação, porque Deus ele vê, sabe, todas as coisas. Deus ele vai sondando a nossa vida, o nosso coração, amém?
nós precisamos pedir para Deus para que a gente seja bom administradores, né? Porque Deus nos ensine a administrar. Tem 5 princípios bíblicos que, vamos dizer assim, que é uma saúde na nossa finança, né? Ou seja, a nossa saúde financeira. O primeiro, presta bastante atenção. Trabalhe com excelência. Deus abriu essa porta, vá e trabalhe com excelência. Amém? Muitas pessoas já estão passando por tantas tribulações no trabalho e elas começam a amaldiçoar. E eu venho dizer para você, aonde é bênção para você levar o seu ganha-pão, não amaldiçoe. Amém? Ai, Janaína, mas você não tem noção de como é o meu patrão, de como é o meu trabalho. Meu trabalho é escravo. Se você tá nessa situação, saia do trabalho, mas saia abençoando. Ah, mas eu não posso sair. Então permaneça, abençoa, coloca na mão de Deus e vá procurando outro. Mas não amaldiçoe aonde você ganha o seu pão. Provérbios 18:9 diz assim: quem é negligente no seu trabalho é irmão do desperdiçador. Então, a prosperidade bíblica, ela não é preguiça espiritualizada, né? Ela é trabalho, dedicação e responsabilidade. Outra coisa que você precisa entender: gaste menos do que você ganha. Porque assim, olha o que diz em Provérbios, vou ler primeiro aqui, Provérbios 21:20, diz assim, ó: o sábio economiza para o futuro. Então assim, gente, quem gasta tudo que recebe está consumindo o seu presente e comprometendo o seu futuro. Então a gente tem que prestar muita atenção, né? A gente precisa separar algo. Nós precisamos aprender a administrar. Ai, Janaína, mas não me sobra nada. Sim, sobra sim. Tira o seu dízimo, se você for dizimista, e tire algo, vai, por cento, para você também. Amém? Para você guardar, porém, lembra nos estudos que a gente já teve? Jamais guardar, vou guardar isso aqui para uma precisão de doença, tá? Repreendido em nome do Senhor Jesus. Vou guardar isso aqui para um escape de viagem, para isso e para aquilo, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos aprender que tudo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente tem fé, acontece. Outra coisa que é necessário a gente também entender, que também já fiz um estudo sobre isso, sobre dívidas, né? Que foi bem forte aquele estudo, eu me lembro, que falava das dívidas. Então, assim, evite dívidas desnecessárias. Porque, assim, tem coisas que acontecem, né? Bum, aconteceu e a gente acaba entrando em dívida. Porém, aqui eles estão dizendo das desnecessárias. Sabe aquelas pessoas que precisam comprar? Não precisa, amém? Vamos respirar, que a vontade passa. O que a gente precisa é ter responsabilidade. Naquele estudo que eu fiz, eu me lembro que tinha uma parte que falava, né? Se você compra sabendo que não vai pagar ou sabendo que não vai poder pagar, né? Então, isso também é pecado. Você está prejudicando o próximo. Mas é uma loja gigante. Não importa. Não é seu. Amém? Glória a Deus. Provérbios 22:7 diz assim: o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, a liberdade financeira, ela começa quando aprendemos a viver dentro da nossa realidade. Outra coisa que eu sempre estou aqui falando, batendo nessa tecla, porque é bíblico: seja generoso. Vai ofertar? Seja generoso. Vai abençoar alguém? Seja generoso. Olha que diz em Provérbios 11:24. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Amém? Você dá e não se preocupe, que isso vai multiplicar na sua vida. Amém?
Porque assim, a generosidade, ela não vai te empobrecer, né? Nunca se esqueça que Deus, ele tá olhando tudo. Então, muitas vezes a gente vai ofertar na vida de alguém, vai ofertar na igreja, vai fazer alguma coisa. Aí tu fica assim, amarrando, né? Ai, eu vou dar esse aqui. Ai, eu vou dar o menos. Ai, coitadinho de mim, né? Fica com aquele pensamento que também já amarrou sua vida toda. Ai, coitado de mim, eu não tenho dinheiro. Ai, né? Não sei o que, para necessitar. Generosidade. Generosidade, a chave da bênção. Generosidade. É como você... como fala? A gratidão. Porque ser generoso é uma gratidão. Então, assim, quer abrir as portas? Seja generoso. Generosidade não vai te empobrecer. Ela, pelo contrário, ela revela um coração que confia em Deus. E outra coisa que eu tô aqui batendo na tecla, tenha propósito. Deus, ele não prospera apenas uma pessoa, apenas para ela ficar acumulando. Ah, eu quero ser rica, vou acumular. Não, ele prospera para quê? Para que você seja bênção, para abençoar. Outro estudo que eu fiz, que acho que foi dos judeus. Gente, o dinheiro, ele precisa circular. Ele foi feito para circular. Ele não foi feito para ficar preso. Amém? Ele tem vida, né? Tipo assim, ele precisa circular. Então, é isso, sabe? Deus, ele não vai abençoar para você ficar acumulando. Deus, ele vai te abençoar para você que tem um coração abençoador. Nós somos abençoados para abençoar. Amém? A pergunta, ela não é quanto, né? Dinheiro eu quero ganhar. A pergunta correta é assim: quanto do propósito de Deus eu consigo cumprir com os recursos que Ele colocar nas minhas mãos? Amém? A gente precisa refletir. Nós necessitamos de fazer reflexões na nossa vida. A gente não pode pedir à toa. Lembra aquela passagem que fala: pede mal, recebe mal. Eu mesmo já dei vários testemunhos, né? De às vezes a gente faz aquela listinha e aquelas coisas, e eu coloco, aí depois quando eu vou abrir lá no final do ano. Quando eu abro, graças a Deus que não aconteceu. Porque não era isso que eu queria. Então, assim, você tem que ter firmeza no que você quer. Você tem que ter propósito. Aí sim Deus, ele se move para abençoar. Amém? Não de boca para fora, sabe? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero viver isso, quero viver aquilo. Aí depois tu vai ali na frente, ai, graças a Deus, que Deus não fez, porque não era isso, não queria ter vivido isso. Tá repreendido, em nome de Jesus. Bom, gente, para terminar, eu quero bater, sabe, nessa tecla sempre, porque tanto que fala que entra, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Não é isso, mais ou menos? Então, assim, dá para entender, né? Precisa ser falado, repetido, até que a gente possa entender em nome de Jesus que dinheiro sem propósito gera vaidade, dinheiro sem sabedoria gera destruição, dinheiro sem Deus gera ansiedade. Se fosse assim, né, os ricos, os milionários não eram infelizes, né? Muitos tiram sua própria vida, porque o dinheiro, ele não é tudo. Deus é tudo. E quando a gente tem muito dinheiro ou a gente tem dinheiro sem Deus, sinceramente, a gente é perdido como se não tivesse dinheiro. Com dinheiro ou sem dinheiro. Nós temos que ter a prioridade Deus na nossa vida. E depois sim as demais coisas, incluindo principalmente também o dinheiro. Amém? Glória a Deus. Mas também por outro lado, irmãos, quando o dinheiro ele se torna uma ferramenta nas mãos de quem honra a Deus, ele deixa de ser um problema e passa a ser um instrumento para transformar vidas. Glória a Deus. A prosperidade bíblica, ela não é ter tudo o que você quer.
Ela é ter o suficiente para você poder cumprir tudo aquilo que Deus confiou em você. Mateus 6,33 diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, não corra atrás do dinheiro, corra atrás de propósito. O dinheiro é apenas uma das ferramentas que Deus usa para sustentar a sua missão. Amém? Glória a Deus. Beijo a todos, fiquem com Deus.